Se você está aqui nesse conteúdo é porque você tem um interesse breve em saber como atrair os clientes certos sem ter que gastar rios de dinheiro em anúncio para fechar uma venda de alto valor. Para começar aqui, eu preciso dar uma breve introdução para você de como que acontece uma venda de alto valor. Antes da gente entrar aqui, no mapa mental, no detalhe, eu preciso passar isso para você, mais para você ter essa clareza. Uma venda de alto valor, ela não acontece diretamente, não é uma oferta direta ou algo do tipo que vai fazer com que você venda um produto de alto valor. É a somatória de vários detalhes que a gente consegue estar trabalhando para fazer essa venda. E uma delas é a começar a atrair os clientes certos, sem precisar gastar vários e vários rios de dinheiro. Então, vou para a tela aqui do mapa mental, mais para vocês entenderem, ficar mais claro para eu guiar aqui nessa conversa, como a gente conseguiria fazer isso. Primeiro pilar aqui, a gente fala de muitos leads, mas vendas ruins. Isso aqui é uma grande queixa que a gente recebe, de muitos leads vinham, mas as vendas eram muito ruins, ou tinha muita gente falando que não tinha dinheiro, ou que achava que a oferta não fazia sentido para o momento. E isso é muito comum e não acontece só com você. Teve uma parceira nossa aqui que ela tinha leads muito baratos, pagava de R$2 a R$3 por lead, tinha um volume alto, muitos curiosos, mas todos qualificados, Eles acabavam não fechando. E a dúvida é sempre sobre a viabilidade do próprio negócio. Ela não sabia se ela mantinha a questão da operação dela em atividade ou se ela fazia alguma pivotagem para outro tipo de modelo de negócio. É normal causar esse tipo de sentimento em quem está empreendendo aí no digital, ter esse volume de leads muito curiosos, depende muito da estratégia que você está trabalhando, mas que, obviamente, o fator mais decisivo é em como atrair os leads certos, e não ficar atraindo volume, e sim qualidade. E para isso, tem alguns pilares aqui que são muito relevantes para a gente conseguir atrair e até mesmo qualificar o lead antes mesmo dele chegar para você. Então é isso que a gente vai ver aqui nessa aula, eu vou passar para vocês. Tem também algumas estruturas essenciais que você tem que ter para conseguir ter uma melhor performance e conseguir atrair esses leads da melhor maneira possível. A primeira delas é a questão do uso de um formulário na captação do lead. O que é o formulário? Nada mais, nada menos que a utilização de um formulário simples, pode ser tanto do Google, Spotform, Typeform, entre outros que existem aí no mercado. E nesse formulário, a gente faz um esquema da seguinte maneira. Sempre que você for captar um lead, o formulário ele tem que vir antes mesmo do lead receber aquilo que ele está buscando. Então vamos supor, se você trabalha com uma estratégia de captação através de ISA, o formulário ele tem que vir antes do lead receber a ISA, correto? Então, esse formulário, ele tem que ter algumas perguntas qualificatórias. O que são essas perguntas qualificatórias? São perguntas que, ao pegar a resposta, você vai saber falar se aquele lead tem uma qualidade boa ou se aquele lead não tem uma qualidade tão boa. Alguns exemplos que eu posso trazer aqui, que eu já usei, eu coloquei aqui na parte de emagrecimento, é a questão de, qual é a sua idade, qual a sua profissão, qual a sua idade, para saber em relação ao resultado que você consegue entregar, a disposição financeira também, se a pessoa é muito nova, às vezes ela não tem tanto dinheiro. Qual é a sua profissão, é mais da parte financeira, já pratica algum esporte, é uma parte mais técnica, já tentou algum tipo de emagrecimento antes, é um título aqui mais voltado para a parte emocional. Então, essas perguntas qualificatórias, ela vai variar muito de negócio para negócio. Você tem que olhar para dentro do seu projeto, do seu produto e entender o que um lead qualificado teria que corresponder em determinadas perguntas para que eu consiga classificar ele entre super qualificado, qualificado, neutro e não qualificado. Então, a gente olha muito para essa questão, do SQL, que é o cara que é o super qualificado, tem o QL, que é o qualificado, tem o N, que é o neutro, e tem o NQL, que é o cara que não é qualificado. Então, tem essas 4 vertentes e através dessas perguntas que você vai classificar se ele é super qualificado, se ele é qualificado, se ele não é, se ele é neutro no caso, ou se ele não é qualificado. Como que você pode fazer isso? Que interessante, às vezes, trabalhar com o ChatGPT, que vai te trazer uma visão mais geral, mas basicamente seria isso, ter essas perguntas para classificar se esse lead é qualificado ou não. Por que é importante? Obviamente, além de você conseguir classificar, você traz muita inteligência para o SDR. Então, com essas informações, fica mais fácil para o seu SDR prospectar esse lead. Então, tendo informações de que, qual a idade dele, a profissão, já pratica algum esporte, já tentou algum tipo de emagrecimento, vamos supor que o lead ele responda, tenho 53 anos, sou bancário, já pratico esporte tem uns 5 anos, eu tentei uma dieta cetogênica, por exemplo. Olha o enriquecimento que esse formulário trouxe para o SDR entrar em contato. Ele vai saber que o cara já tentou algum tipo de emagrecimento, entender melhor qual que é esse tipo de emagrecimento que ele tentou, como que foi a experiência dele. Falou que já pratica esporte há 5 anos, que eu citei exemplo. O que você pratica? O que você tem aí? Quais são as suas rotinas? A gente consegue ter aberturas mais assertivas quando a gente tem esse critério de qualificação e entender também o que compensa o SDR gastar energia para ter uma oferta principal e o que não compensa. Às vezes ele tentar vender no 1x1 ali um produto mais de entrada. Então, o formulário, ele veio para facilitar essa identificação entre SQL
TL, neutro e QNQL. E também, né, impossibilita a gente entender o lead antes mesmo dele falar. Como eu disse para vocês, antes mesmo de a gente falar com ele, a gente tem essa facilidade e a gente direciona daí para a oferta que faça mais sentido para ele naquele momento. Então, o uso do formulário, se você não utiliza atualmente, ele é um 80-20 aqui, principalmente por equipe de vendas. Então, ele vai te trazer essa assertividade, vai melhorar a sua performance comercial, você vai ter uma conversão maior por estar utilizando o formulário. Isso é fato, porque traz mais inteligência, né? Traz mais dados. E além disso, você começa a entender o seu público. A função aqui é a gente atrair clientes corretos. E se a gente faz um formulário onde a gente capta as informações e entende que a maior parcela, vamos supor, dos leads que entram para você são perfis não qualificados, aí é um papel do seu gestor de tráfego, do seu especialista em marketing, de fazer essa alteração de comunicação para conseguir atrair o público que você está querendo. Vamos supor que aqui, né, a gente está falando aqui em exemplos de faturamento. Vou trazer um exemplo aqui. O meu perfil de cliente ideal, ele tem que faturar acima de 50k. E eu estou trazendo só lead que fatura 10k. Pô, alguma comunicação no meu marketing está errado. Então eu tenho que ajustar isso para eu conseguir, aí sim, atrair esse tipo de lead correto. Então, o formulário, além de trazer inteligência para o SDR, traz otimização para a parte do marketing e, além disso, também traz mais assertividade na sua comunicação. Então, é essencial o uso de um forms, o uso de alguma coisa relacionada, alguma maneira que você consegue captar essas informações para utilizar elas ao seu favor. Então, atenção nesse pilar aqui que vai te ajudar muito. E o legal é que se caso você opte, né, por trabalhar com assim, formulários nativos do Facebook, que existe como, você consegue ter uma redução no seu custo de aquisição. Então aqui eu falei para você, pô, esse case aqui a pessoa pagava de R$2 a R$3 por lead. Eu vou mostrar ele mais no detalhe lá. A partir desses R$2 a R$3, pô, é um lead barato? É, mas é desqualificado. Agora, se a gente trabalha com um lead a R$2, R$3 num formulário, a gente já tem variações e formatos de contato. Daí, em relação a comercial, necessário e importantíssimo para você ter um SDR, por ser uma função muito operacional. Então, ele vai ficar responsável por fazer essa qualificação do lead. É uma função que se paga, você tem essa assertividade, é uma função operacional que não compensa você desgastar energia em cima. Você conseguindo também, né, fazer esse mapeamento acima, como eu comentei com vocês, você traz mais inteligência para call de venda, para pré-venda e também você consegue rodar pesquisas para sua base. Então, você vai lá, elabora alguma coisa para dar em troca do benefício, para você entender também o seu perfil de cliente ideal, né? Para saber se, pô, a galera que comprou de você é congruente à galera que está se cadastrando dentro desses formulários. Então essa é uma estratégia que vai te trazer muita inteligência e vai fazer com que você consiga reduzir o seu custo de lead, né? E conseguir captar clientes com qualidade sem precisar gastar rios de dinheiro em anúncios. Entrando aqui no pilar de tráfego, né, a gente passou aqui pelo pilar comercial, é mais um adendo assim, que você tem que entender que é necessário ter, né, uma função muito operacional e tudo mais. A gente entra para o pilar do tráfego. Como que a gente consegue baratear? Né? Como eu disse para vocês, o uso do form já reduz bastante, principalmente se for um formulário nativo do próprio Facebook. O uso das iscas digitais com foco na dor. Esse aqui eu diria que é uma operações que são escaladas, que foram escaladas, começaram trabalhando com iscas digitais gratuitas. Tá? Então, a utilização com a isca no foco na dor do cliente, eu vou trazer um exemplo aqui. Como faturar os seus R$100 mil sem precisar fazer lançamentos, por exemplo. É uma dor que a gente sabe que a grande maioria do mercado desse nicho tem. Provavelmente você tem essa dor aí também. Então eu vou montar uma isca digital voltada para solucionar essa dor. Quem tem essa dor, que é o cara que eu quero atingir, ele vai procurar, ele vai se cadastrar e vai ver a isca. Entra a questão do time de vendas prospectar esse cara para ele conseguir ter uma conversão. Então, pelo time de vendas ter que prospectar esse lead, a gente não depende de uma conversão de venda. Para a gente ter essa... Aí a gente ganha performance, que aumenta a conversão. Querendo ou não, uma página de vendas tem uma conversão bem reduzida comparada a 1x1. E a gente consegue reduzir o custo ali, principalmente através dos formulários, dessas iscas digitais, entre outros detalhes. Muita gente tenta vender um produto logo de cara e às vezes nem capta o lead, nem tem nenhum tipo de informação e acaba desperdiçando, tratando o lead como desqualificado, dependendo em alguns casos. E uma outra vertente que é interessante de você estar trabalhando, né, principalmente na estratégia de tráfego, é testar, né, a questão de vários produtos e possibilidades para vender para todos os leads. Então, como eu disse para você, né, através das questões das iscas com foco em dor, cada isca digital ser direcionada para uma dor específica. Então vamos supor que seu público-alvo tenha lá 5 dores comuns que é do público-alvo em específico. Pô, fazer cada isca dessa voltada para cada dor
porque daí você, né, questão de diversificação das dores, tem mais atratividade, e se caso for mais isso aqui se validou na parte gratuita, você consegue levar ela para a parte paga também. Então traz também a mais um produto validado dentro da sua operação. Tá? Em relação à questão de tráfego é isso. Na parte de produto, a gente tem que ter produto para cada tipo de persona. Então, como que a gente traz lead qualificado? Pô, o lead ele só é desqualificado quando ele não compra, você não concorda? Então, se eu tenho todos os tipos de oferta e eu consigo vender para todos os tipos de lead, nenhum lead se torna desqualificado. Né? Então, a gente tem que ter produtos para quem busca experiência, produtos para quem busca agilidade e produto para quem busca preço. Tá? Então, aqui a gente tem que ter essas três vertentes de produto, que é o faça sozinho, faço com você e faço por você. Então, focar nessas três ideologias aqui em relação à questão de construção de produto, você torna a sua operação com muito mais lead qualificado do que desqualificado. Porque se você tem uma oferta mais barata, o lead que não tem a condição no momento, ele pode comprar. Assim como se você tiver só uma oferta muito barata, o cara que quer uma experiência, que busca alguém que faça por ele, que é aqui, né, o seu produto mais barato. Então, tendo essa variação, é super relevante que a gente consiga concentrar essas questões de melhorar as qualidades dos leads, tá? Não existe lead desqualificado, existe lead que não tem oferta. Tá? Então, outro foco é assim, como que a pessoa do produto, do começo da escada, pode avançar para o próximo produto. Então, vamos supor que se o cara entrou buscando preço, como que eu posso gerar a necessidade dele buscar agilidade ou buscar experiência? Então, é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês fazerem, isso é muito individual, tá? A gente falou da questão do tráfego, como reduzir o custo do tráfego. A gente olhou aqui a questão de que não há lead desqualificado, só não tem oferta assertiva para cada tipo de lead. Esses dois pilares aqui, você tendo essa desenvoltura de produto e tendo também a questão de qualificação da parte do tráfego, utilizando dos formulários para ter mais inteligência, captação de dados, na comunicação que você faz nos seus anúncios, nas suas páginas de venda, ou até mesmo em outros momentos, em conteúdos, entre outros detalhes, é o que vai ditar a redução, né, do seu custo por lead, ou até mesmo manter o seu custo por lead, só que com uma qualidade melhor, tendo oferta para cada tipo de persona. Então é essencial que vocês façam isso dentro da operação de vocês para conseguir ter clientes, atrair bons clientes, clientes certos, né, clientes que compram, fechar as vendas, né, tanto de alto valor quanto de baixo valor, tendo toda essa inteligência na mão de vocês. E a gente passou aqui, né, pelo pilar do tráfego, pelo pilar do produto e tem também o pilar da escala. Separa quem tem resultado de quem não tem. A escala é o 80-20 de quem tem os grandes resultados aí que você vê no marketing. Quando a gente valida esse processo aqui, a gente tem lá as informações dos leads, né? Sabe quais são os critérios de qualificação, tem um SDR enriquecido com essas informações. A gente consegue entender quem que é a sua base, quem que são os leads que estão entrando em contato, se faz congruência com quem é o seu real comprador, tem, né, essas dores bem claras para o time de call de venda, para pré-venda, e também consegue rodar, né, a pesquisa para a base, consegue fazer uma mensuração de como ter uma melhor performance dentro da sua operação. E isso traz a possibilidade de você conseguir escalar. Por quê? Você já tem o 80-20, né, que é o comercial bem alinhado, a captação bem alinhada, os produtos bem alinhados. E simplesmente você entra para a parte da escala, que é a gente multiplicar funis. Né? O que é multiplicar amplos? É ter uma variedade, né, muitos funis funcionando simultaneamente. Aqui eu citei para vocês o exemplo de um funil só, que é o funil de isca, né, de utilizar das iscas digitais para conseguir fazer a captação. Porém, dentro da nossa metodologia aqui, simplesmente a gente tem mais de 13 funis que a gente consegue aplicar, tanto interno quanto externo, para que você tenha uma melhor performance. Isso você ganha daí o poder de escala, que é conseguir escalar o projeto com segurança, previsibilidade e também com ROI. Aqui a gente consegue tanto essa questão de empilhamento de funil, e quanto mais autoridade você vai ganhando, a gente amplia seu raio de atuação, o que permite você aparecer para mais pessoas, aumentar a sua audiência e conseguir escalonar a nível nacional também, tá? Então você começa a ganhar da parte de quem é seu público-alvo. Quando você se comunica muito com o seu público-alvo, você cria muita autoridade, porque você fala diretamente com ele. E, consequentemente, né, você aumenta também o seu ticket médio, porque você consegue cobrar mais caro por conhecer, por ter a solução e saber como que é o comportamento através de todas essas estratégias que eu passei aqui para você. Então, para você conseguir atrair os públicos certos, primeiro você tem que saber quem que é o seu público. Né? Então, a partir do uso do formulário, alinhou, né, com o SDR, com o time de venda, a call de venda, a apresentação e tudo mais, a sua conversão tende a aumentar, né, das perguntas qualificatórias,
das análises dos dados que você vai realizar aqui, você vai saber para quem você tem que se comunicar. E também você ganha mais inteligência, né, nas conversões. E para atrair mais públicos, a gente já tem a inteligência de como é o comportamento desse lead, através das pesquisas, dos formulários. A gente tem a estratégia de baratear do tráfego, né, baratear os custos dos leads, que é através das iscas, que você vai ter também as informações e consegue gerar iscas diretamente as dores e desejos do seu público-alvo. E também aí a gente ganha, né, a questão do time prospectar, que você corta o caminho, querendo ou não, você não precisa fazer o que o mercado está fazendo, né, você consegue trabalhar tranquilamente uma estratégia inversa. Né? O mercado hoje, ele diz pra gente que a gente tem que olhar numa vertente do quê? Depois espera o lead numa aula gravada, numa aula online, depois converte esse cara. Por que não cortar caminho? Desde o momento que o lead entrou, a gente já prospectar esse lead para fazer a conversão dele aí numa oferta principal sua. Então, aqui depois, entrando para produto, você tem as opções, você ganha ofertas dos tipos de cliente e você tem ali o acesso à escala. Tá? Aqui eu vou abrir um case, que é o case do João Paulo, ele é um especialista nutricional, o investimento médio dele de tráfego é na casa de uns 3K mês, e o volume de entrada de leads para ele era na média de 670 leads por mês. Falando aí de 4,60 por lead. É um lead muito barato. Porém, olha esse número de leads versus call de venda. Ele tinha 10% de conversão, né, no número de leads para call de venda. Então ele tinha ali uma média de 60 calls de venda. Né? Então, além de ter essas calls de vendas, tinha lá um volume muito grande, né, de 60 calls. Porém, olha a quantidade de fechamentos, de 7 a 8 por mês. E qual que era a maior queixa do João Paulo? Era a questão dos leads não estarem qualificados para a oferta. E o que a gente fez? A gente implementou essa questão de barateamento do custo através das iscas digitais. Apesar disso, né, aqui a gente está falando de barateamento de custo, a gente acho que ficou um pouquinho mais caro ainda, se não me engano, mas a qualidade aumentou um pouco, porque a gente ganhou inteligência, então a gente sabia quem a gente estava buscando. A gente abriu as escadas de oferta dele, e a gente vai partir agora para o próximo passo, que é o passo da escala. Tá? Então, o João Paulo aqui, investimento de 3 mil, ele, em 60 dias depois, ele teve a redução de 670 leads para 384, deu bem mais do que 460, deu 780. Teve 76 call de venda, ele ainda teve mais call de venda, e olha a quantidade de fechamentos, foram 19 fechamentos. Por quê? Os leads que entraram para call de venda estavam alinhados com a oferta principal dele. E os que não estavam alinhados, ele fechou, né, em outras ofertas. Isso aqui a gente está falando só da oferta principal, tá? São 19 fechamentos, deu 97k de receita. Aqui tem um print dele, né, onde a gente... Opa, Breno, meus parabéns, batemos a meta do mês e ainda dia 23. De ontem para hoje fechamos 3 protocolos, total faturado até agora 89k. Mês passado nem chegamos a isso o mês todo. Um processo de 60 dias, que bem implementado, com estruturação, a gente conseguiu chegar aqui, né? Até brinquei com ele aqui, ó. Vou printar porque vou usar de prova. Então, basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo. O uso de como captar, né, atrair clientes certos, está muito sobre como você comunica com o seu lead. Se você comunica com uma vertente de pegar pessoas que não são qualificadas, né, com anúncios muito amplos e tudo mais, você vai acabar atraindo leads curiosos, volume muito alto, mas baixo fechamento. Quando você usa a estratégia do formulário, faz um anúncio específico e tudo mais, tem uma grande quantidade de leads clicando, caindo para essa isca, o formulário te traz inteligência e você sabe quem você tem que gastar energia prospectando. Então, use, né, toda a inteligência do marketing, toda a inteligência que o tráfego pago pode trazer para você ao seu favor. Então, utilizando do sistema de formulário, a gente teve uma grande virada de chave, não só com os nossos clientes, mas com a gente também. E é essencial você ter um time de vendas, tá? Inicialmente você pode começar fazendo você mesmo, não tem problema algum, mas você tem que ter um time, tá? Porque é uma função que se paga, principalmente a pré-venda. Muito tempo eu bati cabeça achando que eu conseguia fazer tudo, concentrava energia em funções importantes e acabava tendo resultados não tão positivos. Era a mesma coisa que acontecia com o doutor que eu passei aqui para vocês, que é o João, mas o dele era um pouco diferente. Ele tinha muito volume de entrada e uma conversão muito baixa, porque a qualidade dos leads que vinha não estava congruente à oferta principal. Depois de 60 dias de inteligência, né, pegando as inteligências, rodamos pesquisa na base, fizemos todos esses passo a passo que eu passei para você, a gente já conseguiu ter um resultado totalmente diferente com simples estratégias aplicadas. Tá? E se você precisa, né, de uma aplicação prática, assim, né, de um direcionamento estratégico, a gente tem a nossa mentoria, que é a Dente do Ouro, onde a gente trabalha sempre as 3 vertentes principais, que é a geração de demanda qualificada, que é o caso que eu comentei aqui com vocês, a capacitação do time de vendas, né? Então trazer inteligência comercial para dentro da sua operação e também o posicionamento estratégico.
está relacionado à questão de produção de conteúdo, né? Como fazer um conteúdo que converte e gera também fechamento para você. Então, essa metodologia é uma metodologia única, você não vai encontrar ela no mercado. Da forma que a gente aplica ela, os cases que a gente tem são únicos também. E se você precisa e quer saber um pouco mais de como que funciona tudo isso que eu passei aqui para você, como o João teve esses resultados, corta, eu vou deixar um link aqui abaixo, né? Ou um link ou um botão onde você vai clicar, vai fazer uma aplicação, vai responder algumas perguntas do formulário, para a gente ir assertivo para você, o acompanhamento mais assertivo. E a partir daí, nosso time de vendas vai entrar em contato com você. E se fizer sentido, a gente avança para uma call, onde eu vou explicar para você os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E a gente estrutura um plano de ação de crescimento estratégico aí para você também. Então é só clicar aqui, dado você a direcionar você estrategicamente a como melhorar, como atrair os clientes certos. Isso você só consegue com inteligência operacional, com dados, e o formulário ali ele vai ser um 80-20, obviamente uma equipe de vendas bem alinhada, trazendo os cases, trazendo todas as dores e desejos que o senhor apresenta para eles, aí você ganha performance, tá? Então, caso você queira, o botão está aqui embaixo, espero que eu tenha ajudado, te vejo numa próxima aula.